Tudo certo, galera do Mundo Aberto? Com o Halloween, o famoso Dia das Bruxas, data marcada por seu misticismo e suposta relação com o sobrenatural chegando, surgem diversas histórias sobre locais mal-assombrados, envolvendo supostos fantasmas e outras coisas assustadoras. Entre todos estes estão algumas igrejas, nas quais muitos afirmam que os espíritos dos mortos ainda vagam em torno de seus corredores e cemitérios. Luzes misteriosas, vozes abafadas e aparições estranhas são apenas alguns dos muitos fenômenos inexplicáveis que perduram em torno desses lugares. Eu sou Jonas Oliveira, narrador do Mundo Aberto, então vem com a gente conhecer agora 6 igrejas que possuem histórias que vão te deixar de cabelos arrepiados. Então já deixa aquele like, se inscreva no canal e ative o sininho para não perder nenhum de nossos vídeos assustadores. Solta a vinheta e bora pro vídeo. Cold Christmas Church, Cambridge, na Inglaterra. A Cold Christmas Church, uma igreja localizada em Cambridge, na Inglaterra, pode ser um ótimo lugar para uma visita. Isso porque há rumores de que ela seja mal assombrada, e há registros que comprovam a teoria. Um dos vídeos gravados no local reporta uma visita à igreja feita pelos caçadores de fantasmas de Cambridge. No registro, é possível ouvir vozes dizendo "me deixe ir" e notar luzes que surgem e desaparecem constantemente. A ronda feita nessa ocasião aconteceu nas ruínas das 3 torres que sobraram da igreja. Construída no século XV, originalmente como a igreja de Santa Maria de Todos os Santos, o local foi demolido em 1853 e continua um pequeno cemitério onde crianças eram enterradas após morrerem congeladas no período natalino. Os investigadores paranormais afirmaram que durante a estadia deles na igreja, uma pedra foi jogada onde eles estavam. Não havia ninguém por lá, e não poderia ser o local se deteriorando por se tratar de uma pedra bem grande. Era proporcional à metade de uma bola de futebol. Ficamos assustados com o barulho, disse o pesquisador Craig Jones, de 27 anos. Para capturar as imagens e os sons aterrorizantes, a equipe usou um popular dispositivo caça-fantasma, usado para identificar flutuações eletromagnéticas. Acredita-se que, além de servir como morada para uma série de crianças que morreram congeladas no Natal, o local foi utilizado por bruxas para rituais satânicos. Foram encontrados muitos túmulos, a maioria não tinha nenhum registro. O que se pode dizer é que eram crianças que viveram no século XVII e que morreram entre novembro e dezembro. A equipe de pesquisadores alega que, enquanto estavam lá, a temperatura baixou, chegando a cair para 8 graus negativos. Craig expõe que as especulações sobre feitiçaria e adoração do diabo na igreja fizeram muitos outros investigadores e curiosos frequentá-la durante a noite. Além do vídeo gravado pelos investigadores paranormais, diversas outras visitas já foram feitas na Cold Christmas Church. Pessoas que foram até a igreja afirmam ter ouvido rosnados e até mesmo terem presenciado um exército de fantasmas em marcha dentro do local. Catedral de St. Louis, Nova Orleans. A Catedral de St. Louis de Nova Orleans, por si só, já é de se assustar, pois ela fica na cidade com a fama de ser a mais mal-assombrada dos Estados Unidos. Perry Dagobert, um dos fantasmas mais conhecidos da catedral, foi um padre do século XVIII. Ele era conhecido por sua bondade, mas foi morto pelas forças invasoras espanholas devido à sua congregação se levantar. Dagobert era famoso por sua bondade, especialmente por sua disposição em tratar os pobres e os doentes terminais. Durante a década de 1760, vários membros de sua congregação decidiram se revoltar contra os novos governantes espanhóis da cidade. O governador irlandês-espanhol Alejandro O'Reilly decidiu não apenas executar os rebeldes, mas também deixar os seus corpos apodrecidos à porta da Catedral de St. Louis. Como um católico devoto, Dagobert não podia ficar ali de pé enquanto os corpos católicos eram tão rudemente tratados. Depois de não conseguir a permissão de O'Reilly para enterrar os corpos, Dagobert liderou uma procissão funerária até o cemitério de São Pedro e colocou os homens mortos em sepulturas sem identificação. O sucessor de Dagobert, um padre espanhol chamado Perry Antoine, também é conhecido por assombrar a catedral. Mas, intrigantemente, a amiga de Antoine, a sacerdotisa Voodoo Mary, que muitas vezes rezava na igreja durante a sua vida, também é considerada um dos muitos espíritos dentro da catedral. Dizem que existem muitos relatos sobre a aparição de Dagobert. Dizem que, apesar do fantasma ser um padre bondoso, devido à sua morte injusta e brutal, ele é capaz de qualquer coisa se sentir que a sua catedral está sendo perturbada por invasores.
Igreja de Egg Hill. A igreja de Egg Hill, na Pensilvânia, pode ser o lar dos fantasmas de vítimas de assassinato. A lenda local diz que, no final do século XIX, o ministro da igreja decidiu matar toda a sua congregação durante um culto de Halloween. Enquanto as crianças da congregação brincavam nos quartos abaixo da igreja principal, o ministro passava o pão envenenado e o vinho. Enquanto a congregação, enojada, se engasgava com suas últimas palavras, os seus filhos correram para cima para ver os momentos finais de seus pais. No auge da atrocidade, o ministro debochado se pendurou perto do altar. Alguns acreditam que o seu fantasma assombra a igreja abandonada, enquanto outros acreditam que os fantasmas de suas vítimas a assombram. Infelizmente, para caçadores de fantasmas amadores, não há absolutamente nenhuma evidência para apoiar esta afirmação. No entanto, isso não impediu versões alternativas, como uma em que o ministro cortou manualmente e picou cada vítima com uma faca. É claro que se a história de origem não for verdadeira, a Egg Hill Church não deve ser assombrada. Alguns investigadores paranormais apoiam esta afirmação, enquanto outros mantêm distância de toda a lenda. Seja qual for o caso, continua a ser indiscutível que a igreja Egg Hill é uma estrutura de mau presságio. Catedral de Norwich. A Catedral de Norwich está localizada em Norwich, na Inglaterra. Ela foi construída no ano de 1096. Trata-se de uma igreja muito procurada por fiéis de todo o mundo e também muitos turistas curiosos. Os visitantes da catedral afirmam ver constantemente um velho bispo assombrando os corredores. Dizem que ele aparece não somente à noite, e sim qualquer horário do dia, e às vezes acaba até se passando despercebido entre as pessoas. Outros turistas afirmam ter testemunhado os fantasmas de Lollards executados, que foram queimados na fogueira durante o período de tempo por suas crenças religiosas. O Lollardismo foi um movimento político e religioso dos finais do século XIV e inícios do século XV na Inglaterra. Foi inicialmente liderado por John Wycliffe, um teólogo católico que foi demitido da Universidade de Oxford em 1381 por críticas da Igreja Católica Romana. Igreja de Santa Maria a Virgem. A Igreja de Santa Maria a Virgem, uma pequena igreja paroquial na aldeia de Clophill, Bedfordshire, pode ser a casa de culto mais mal assombrada em toda a Inglaterra. Acredita-se que ela tem cerca de 400 anos. Santa Maria ficou abandonada por décadas, até que foi renovada apenas na década de 1840. A igreja da era vitoriana inicialmente abrigava uma congregação muito pequena, mas poucos decidiram permanecer assim que os rumores começaram a girar. A notícia na área afirmava que a igreja não foi construída em alinhamento adequado com Jerusalém. Outro boato dizia que a nova igreja foi construída sobre uma antiga colônia de leprosos. Em 1963, a Igreja de Santa Maria a Virgem ganhou as manchetes em todo o país, quando foi relatado que um ritual de magia negra havia sido realizado lá dentro por satanistas locais. Especificamente, foi escrito que os túmulos de 6 mulheres foram desenterrados para realizar necromancia, com um dos esqueletos sendo deixado para trás dentro da própria igreja. De maneira chocante, os atos blasfemos de Clophill seguiram uma série de ocorrências estranhas em Bedfordshire. Em abril de 1963, um menino de 12 anos encontrou evidências de que várias vacas haviam sido decapitadas, enquanto um estudante florestal admitiu à imprensa que ele e alguns amigos haviam matado um galo e jogado sangue na igreja. Após esses eventos, as atividades subsequentes de magia negra foram relatadas dentro e ao redor da igreja. Aos adoradores, muitos abandonaram a igreja em massa. Investigadores paranormais continuam estudando o prédio para localizar fantasmas e demônios. A igreja, hoje em dia, não está mais em serviço. Igreja da Santíssima Trindade. Uma construção de peso no Brooklyn, a Igreja da Santíssima Trindade também pode ser o local mais mal assombrado da cidade. Enquanto a estrutura moderna foi concluída na década de 1880, o prédio da escola da igreja foi construído em cima de um antigo cemitério. Assim, acredita-se que amplamente os espíritos que antes assombravam o cemitério agora assombram o prédio da escola. Em particular, luzes cintilantes, pés sem corpos e vozes estranhas foram relatadas no ginásio da igreja. Dizem que outro fantasma vem do campanário da catedral. Durante o tempo em que a igreja servia quase exclusivamente a população católica alemã da região, um campainha chamado George Stelz
foi massacrado por ladrões que deixaram suas marcas de sangue na igreja. Os visitantes alegaram sentir-se desconfortáveis no vestíbulo da igreja, enquanto outros alegaram ouvir sinos fantasmagóricos tocando em toda a catedral. Além de Stells, outro fantasma famoso da igreja é um pastor que construiu o templo paroquial em 1872. Dizem que o pastor, que morreu dentro do templo, ainda assombra os terrenos da igreja como um espírito benevolente. Este vídeo foi feito a pedido de muitos inscritos, galera. Espero que tenham gostado. Então compartilha com todos os seus amigos, deixa o like e também deixe um comentário para ajudar, galera.